Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Algo que é uma estratégia. Deus, preste atenção numa coisa. Deus, Ele nos chama para viver algo sobrenatural. Amém, irmão? Mas você precisa aprender a andar no sobrenatural. Eu preciso aprender a andar no sobrenatural. Não é fácil andar no sobrenatural. Não é chegando assim, olha, pá! Sabe por quê? Para andar no sobrenatural, você precisa ter padrões. Você precisa entender o que Deus está fazendo em um determinado momento. Você precisa entender como Deus vai fazer com você, quando Deus vai fazer. Você precisa entender quando você levanta a mão, quando você tem que abaixar. Você precisa entender quando você tem que levantar as duas mãos, você tem que sair correndo, quando você tem que parar. Você precisa entender para andar no sobrenatural e absorver as coisas do sobrenatural de Deus. O reino sobrenatural não é só de Deus. Amém, irmão? Existe o sobrenatural do diabo também. Mas é por isso que nós precisamos entender, a aprender. Deus falou isso comigo hoje, vindo para cá. Ensina ao povo a andar no sobrenatural. E isso é uma das coisas que você precisa aprender. Desatar a glória de Deus através do poder do jejum. Quem nunca jejuou aqui? Não estou falando jejum que vai fazer exame de sangue no outro dia. Quem nunca jejuou? Todo mundo já jejuou aqui, né? Por algo espiritual. Aleluia. Isso é um poder que Deus nos confere. E Deus me trouxe há um tempo atrás. Escute só. Glória de Deus, ela tem que ser manifestada no meio dos homens. Mas para a glória de Deus ser manifestada no meio dos homens, nós precisamos ter um comportamento para que essa glória venha. Entende isso? Se você não tiver um comportamento, não é glória de Deus. Se você não tiver um modo de agir para a glória vir, e quando a glória vem, você perde os benefícios dessa glória. Se você não aprende isso, você não consegue absorver para você aquilo que Deus quer. Então, por isso que tem muitas pessoas, em março, sobre o manto, depois de domingo, eu vou ministrar por que a unção não para em você. Pode ser o Benny Hinn, como pegar ele como exemplo máximo de um pregador conhecido internacionalmente. Ele pode vir ministrar sobre você, você sentir a unção, cair no chão, ser batizado com o Espírito Santo, mas a unção pode ir embora. Por quê? É uma das coisas que eu vou ministrar, mas eu preciso primeiro que você entenda isso aqui. Por quê? Para chegar no sobrenatural, você precisa ter caminhos. É a mesma coisa que você está passando por etapas. Você anda uma etapa, vence outra etapa, passa uma porta. Vence outra etapa, passa outra porta. Se você pular uma porta, você não chega no caminho correto. Porque atalho é Satanás que dá. Com Deus não existe atalho. Com Deus não existe o jeitinho brasileiro. Com Deus não existe, eu vou fazer de qualquer jeito, porque lá na frente Deus dá um jeito. Afinal, Deus é Deus. Não, irmão. Não é. Se você pegar um atalho aqui, saiba que não é o caminho de Deus que você quer, que você está indo. Se você pegar um atalho, você vai se perder. Se as coisas são fáceis para aqueles que são perdidos. Sua vida é fácil? Minha vida nunca foi fácil. Mas Deus sempre esteve comigo. Amém? Aleluia. Então olha aqui, eu preciso ensinar isso para você. Nós não fazemos isso. Então olha, desatando a glória de Deus através do poder do jejum. Aí as pessoas acham que jejum... Põe a próxima tela para mim. Eu esqueci de colocar aí, mas é Isaías, você não abre não, quem vai abrir é você, porque a tela não pode mudar. Isaías 58, tá? Eu esqueci de colocar ali, mas vamos ler. Isaías 58, abra aí tua Bíblia e eu vou ler alguns versículos para você. As pessoas, elas acham que jejuar é ficar sem comer para emagrecer. Alguns acham assim. Outras pessoas acham que jejum é como se fosse algo externo. Eu preciso jejuar porque eu tenho que cumprir o meu ritual religioso.
Porque um dia eu aprendi, tem gente que é assim. Tem gente que aprendeu que jejum tem que fazer jejum toda semana. Irmão, tem momentos que Deus não me atrai para fazer jejum. Tem momentos que Deus começa, vamos um, vamos outro, vai outro, agora dá uma parada, se recupera. Teve um ano que eu fiquei sem fazer jejum e a glória era a mesma. Por quê? O Espírito Santo é quem atrai você para fazer algo para Ele. Porque do contrário, você se torna um religioso. Está entendendo? Ah, mas eu vou jejuar. Não, Deus não quer que você jejua, talvez, agora. Quer que você guerreie em outras áreas. Então você precisa estar com o teu corpo abastecido diariamente. De proteína, de carboidrato, de energia. Então não é momento de você fazer jejum. Eu fiz o jejum, você recebeu no WhatsApp. Eu fiz o jejum, não passei fome. Eu encerrei o jejum. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu encerrei o jejum na terça-feira, às 6 horas da tarde. Eu fui comer, porque eu estava com uma fome, a hora que eu vou encerrar, deu 6 horas, me deu uma fome gigantesca. Para você ver que durante 3 dias, eu passei sossegado com água, irmão. Era como se eu tivesse acabado de comer. Parecia que meu estômago estava cheio. Mas olha só, preste atenção nisso. Eu disse, vou encerrar o jejum. Começou a vir a fome. Eu fui comer num restaurante. Porque lá tem um monte de coisa, né? Vamos até fazer em casa, vamos lá rapidinho, né? Escute só. Quando eu pus a batatinha frita na boca, parece que do meu lado, parece que eu estava dentro de uma bola dourada. Quando eu comi, fez assim no mundo espiritual. Todos os demônios começaram a me atacar. Como retaliação. Parecia que eu tinha saído de uma atmosfera. E eu estava agora com todas as esferas malignas olhando para mim. Eu passei pior o tempo depois que eu encerrei o jejum do que no jejum. Porque quando você, olha só para você ver, quando você entra no propósito espiritual, Deus te sela de uma forma, eu entendi isso, aprendi isso. Você entra num jejum, ou num projeto, ou num propósito espiritual, é como se Deus colocasse você dentro de uma redoma. E eu vi eu saindo dessa redoma. Não que Deus me deixou, a Deus dará, não. Mas é que Deus estava me protegendo, estão entendendo isso? Me protegendo mente, corpo e coração, dentro daquele tempo que eu estava de disso. E depois, falei, Satanás, você aqui ou você não aqui, eu vou comer do mesmo jeito. Então você cala a boca que você não pode comer e eu posso, fica quietinho. Amém, irmão? Então Isaías 58 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma, tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai do vosso próprio interesse, e exigi que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum, o dia aceitável do Senhor? Deus está fazendo uma pergunta através do profeta. Olha só. 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Olha só o jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te esconda no teu semelhante? Então romperás a tua luz como a alva, a tua cura se brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esse é o jejum que deixa o Senhor feliz. Preste atenção. Jejum
não é para você se mostrar para o próximo. Você deve falar, se você é um casal, você deve falar para o teu esposo, para a tua esposa, eu estou jejuando. Tá? Se é um jejum em unidade, como nós fazemos, você deve comunicar, vamos fazer um jejum em unidade. Porque as taças enchem e a glória de Deus é derramada. Lembra que eu ministrei? Os intercessores oram, enche a taça Deus derrama, traz juízo, traz justiça. Lembraram disso? Então o jejum faz com que isso aumente. Olha só. Jejum não é externo. Jejum não é para você se aparecer, não é para você falar vou fazer um jejum para chamar a atenção de alguém. Não é nada disso. Põe a próxima tela aqui. Jejum não é dieta. Jejum não é isso. Não adianta você só ficar um tempo sem comer. É que está dizendo a Bíblia aqui. Jesus está falando para ele. Não adianta, vocês estão fazendo jejum, mas vocês estão trabalhando. Vocês não estão tirando um tempo para mim. Ah, mas eu não posso parar de trabalhar. Não, mas na hora do teu almoço você não vai estar em jejum. Então você vai orar, ler a Bíblia, falar com Deus. Porque como que você quer que Deus fale com você se você não lê a boca dele, que é a palavra? Jejum não é dieta. Jejum, se você fez jejum, em nenhum momento você tirou, no mínimo, 2 horas e 40 minutos para ler a Bíblia, para orar, para louvar. Não precisa ser as 2 horas e 40 minutos ali, única. Mas durante o dia, se você não tirou esse tempo para falar com Deus, não é jejum, foi dieta. Jejum é uma arma de guerra. Repita isso. Eu tenho que usar uma arma, o jejum. Esse é uma arma de guerra. Olha aqui. Ore, leia a Bíblia e discipline o teu tempo. Na hora que você vai tirar o tempo para ler a Bíblia, para falar com Deus, toca o maldito telefone, chama no WhatsApp, o Facebook faz plup, plup. Aí você vai ver quem está lá naquele maldito Facebook nessa hora, porque nessa hora se torna maldição. Ou senão alguém chama você para sair. Não é? Já chegou pessoas para mim, eu falo, vamos comer? Ah não, eu estou de jejum, então tá bom, vou fazer jejum com você. Tamo junto. Entra no jejum do outro. A Bíblia diz assim, se o teu irmão pede para você caminhar 1 milha, caminhe com ele 1,5 milhas. Isso é levar as cargas um dos outros. Isso é levar. Olha só, põe a próxima tela. Eu vou passar bem rápido isso porque o nosso tempo é curto. Isso aqui demoraria umas 2 horas só para ministrar. Você é quem muda com o jejum. Não é a Bíblia que muda, não é Deus que muda. Quem muda é você. Aí eu vou jejuar para Deus mudar a vontade dele. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. O jejum muda você e muda uma situação, muda o seu entendimento. Jejum é como se você tivesse sem óculos e automaticamente você jejua, Deus manda um óculos do céu e agora você enxerga como Ele quer que você enxergue. Agora você ouve como Ele quer que você ouve. Você caminha como Ele quer que você caminha. Você responde como Ele quer que você responde. Jejum muda você, não muda o outro. Tá? Eu vou jejuar por fulano. Tá certo, pode jejuar para Deus mudar o entendimento dele e ele responder para Deus. Jejum é uma arma. Muitas vezes eu estou assim e de repente Deus fala, a partir de agora não come nada. Mas Senhor, o que vai acontecer? Quando Deus fala isso comigo, eu fico preocupado, entre aspas, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa no espírito. Eu lembro que a última vez que Deus foi enfático comigo, a partir de agora nem água põe na boca, jejum total. Mas Senhor, naquela hora da sede, fome, dá tudo. Aí de repente toca o telefone, olha, vem aqui, tem um endemoniado, vai lá, é bicho grande. Entendeu? E demônio odeia jejum. Porque jejum abre os teus olhos espirituais. Porque jejum liga o teu espírito com o Espírito Santo. E aí o que você demorou anos tentando responder e fazer da sua forma, o Espírito Santo dá uma palavra para você e você fala, meu Deus do céu. Eu passei anos tentando resolver e uma palavra mudou tudo. Porque aquele que tem direção tem o caminho certo. Não se fala disso por aí. Não se fala. Porque por aí jejum jejum aí 5 horas. Apóstolo, mas eu tomo remédio controlado. Irmão, é jejum para você vencer isso.
E a fé? Eu lembro que quando eu era criança, na igreja onde eu estava, onde eu nasci, eu ouvia lá do púlpito: ah, irmão, faz um jejunzinho. Não, faz um jejunzinho, faz um jejum. Porque o jejum é arma. Ninguém dá uma arma. Brinca com a sua arminha. Usa a arma que Deus te deu. Não é brincadeira, irmão. Você viu o jejum que eu fiz de 3 dias com a igreja? Mexeu no ninho das cobras. Mexeu no ninho das cobras. Eu vou fazer 7 dias. Eu não estou preparando, não sei quando eu vou começar. Eu vou avisar você do nada. 7 dias eu vou fazer. 7. É preciso vencer. Não tem jeito. É jejum, é arma. Arma de guerra. Eu vou te provar como isso é arma. Põe o próximo slide aí. Olha só, exemplos de jejum. Consagração. O voto do nazireado envolvia a abstinência, jejum, de determinados tipos de alimentos. O que é isso? De uma pessoa que era nazireu, era separado, não podia beber bebida forte, não podia tocar em animal morto, não podia beber vinho, não podia beber nada disso, porque ele era separado. Jejum. Próximo. Arrependimento de pecados. Samuel e o povo jejuando em Mispa como sinal de arrependimento de seus pecados. Outra coisa, a Bíblia diz que jejum fala no reino do Espírito: eu estou me arrependendo de algo. Não dá tempo de ler tudo isso para você. Pois eu passo para você, você procura na tua casa. Próximo. Luto. Davi jejuava em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, e depois pela morte de Abner. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha tanto entendimento que jejum era uma arma de guerra, que após líderes que ele amava morreu, e tem um filho, fala do filho também, né? Jonathan, e depois a Abner, que é o filho dele. Ele disse: eu vou entrar em jejum para minha alma não desfalecer. Não. Próximo. Aflições. Davi jejuava em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente à morte. Josafá apregoou um jejum em todo Judá, quando estava sob o risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas. Vamos falar de Josafá. Não sabe o que fazer? Está com um estresse danado? A crise pegou? Vai para o jejum. Espere Deus falar. O jejum é poderoso. O jejum é poderoso. Repete isso: jejum é poderoso. Você precisa entender isso. O jejum é poderosíssimo. Irmão, quando eu saí dos 3 dias, não só na minha vida, como na vida de quem anda comigo, parece que eu tirei a mão do ninho das cobras. Até quem estava quietinho tinha esquecido. Agora, até isso o apóstolo Miqueias virou motivo de sermão por aí. Continua. Intercessão. Daniel orando por Jerusalém e seu povo. Mais um. Preparação para a batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade. Irmão, peço falar uma coisa para você. Quando eu disse que nós caminhamos num nível de guerra maior, você já viu gente que vai orar, vai ministrar por aí, manifesta um monte de demônio? Já viram isso? Esses demônios são demônios pequenos, são demônios fichinhas. O que vem para cima de nós não é mais demônios fichinhas, demônios pequenos. O que vem para cima de nós são príncipes do inferno. Leviatã, que eu disse para você, é um príncipe do inferno. Então, exige uma forma diferente de comportamento. E ele tem o poder de destruir você, se você deixar. É por isso que o jejum habilita você para a guerra. Está entendendo? É como se você entrasse nas recâmaras do rei e abastecesse para vir para a guerra. Próximo. Estar com o Senhor. Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente. O exemplo de Ana, queria porque queria um filho. Jejuou, até que conseguiu. Mas ela jejuava, era uma arma de guerra. Mais um.
Preparar-se para o ministério. Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo. Aí. Preparado em jejum prolongado no deserto. Você já viu umas pessoas assim, com todo respeito a você aqui e a quem está me ouvindo aí pela internet ou algum lugar que chegou essa mensagem? As pessoas chegam na igreja, bota como chama aquele negócio que é ruim, que eu não gosto? Como chama aquele? Abotoadura. Bota aquela abotoadura para brilhar, para segurar o microfone para falar que é pregador, e já quer ser o máximo, o sapato colorido que parece um palhaço. E acha que é alguma coisa. Nunca jejuou, não enfrentou nem um demôniozinho. E acha que é alguma coisa. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. Aí o outro quer chegar, não quer jejuar, não quer pagar o preço, não quer mergulhar no reino de Deus para aprender. Não quer. Só quer a glória, só quer pegar o microfone e tirar foto bonita assim, ó. É ou não é, irmão? Aí essas camaradas vai pôr a mão na cabeça dos seis, detona, destrói a vida de vocês. Porque passa, a mesma unção é transferível, a maldição também transfere. Está entendendo? Tem mais aí de exemplo? Não. Próximo slide. Como nós lemos aqui, de 1 a 12, especificamente do 6 a 8, existem 9 tipos de jejum. Esse é o jejum que agrada a Deus. Eu vou falar muito rapidamente dele por causa do nosso tempo, tá? Então são 9, leia para mim aqui. 1. Jejum para soltar as ligaduras da impiedade. Pode ler tudo, depois eu vou ministrar um por um. 2. Jejum para desfazer as ataduras da servidão. 3. Jejum para a libertação dos oprimidos. 4. Jejum para despedaçar o jugo. 5. Jejum para repartir o pão com o faminto e abrigar o pobre desamparado. 6. Jejum para romper a luz. 7. Jejum para a cura. 8. Jejum pela justiça de Deus. E 9. Jejum pela glória de Deus. Esses são os 9 tipos de jejum bíblico que Deus se agrada. Vamos um por um. Isso são armas de guerra. Vai lá. O primeiro, jejum para soltar as ligaduras da impiedade. Pode passar o próximo slide. Olha aqui, esse jejum, ali ó, objetivo, soltar as ligaduras da impiedade. Sempre vai ter dois slides por cada jejum. Eu li o primeiro, você lê o segundo, que é maior. Irmão, faça isso para você ver o que vai acontecer. Faça isso para você ver o que vai acontecer. Jejum de Daniel. Alguns fizeram aqui, tá acabando, tá? Jejum de Daniel. Objetivo: a cura brotará sem empecilho, para você entender. Para conseguir uma vida saudável, receber cura para alguma enfermidade pode ser feito para outro objetivo, mas o objetivo principal é esse, ok? Para honrar Deus, Daniel se absteve de alimentos pagãos e manjares do rei. No final, o resultado foi que ele estava mais saudável que os demais da corte do rei. São aplicações práticas. Uma doença incurável, faz um jejum. Deus pode te dar a vitória no jejum. Uma sentença maldita do médico, faz um jejum de Daniel. Faz um jejum. Não sou eu que estou prometendo, a Bíblia promete. Deus é fiel para mudar. Próximo slide, lê 2 casos. Tenha um compromisso espiritual no seu jejum. Daniel queria honrar a Deus, não comendo coisa imunda. Não faça do seu jejum apenas uma dieta. Ou seja, eu vou jejuar aí, eu gosto tanto disso, eu vou abrir mão disso. É o objetivo ou você entrou na religião? Você entrou no modo? Faça do seu jejum um tempo de disciplina. Durante 10 dias Daniel se disciplinou. Daniel orava de 3 em 3 horas. Não precisava chamar ninguém. Ele estava lá. Tanto que isso incomodou o inferno e tentaram matar o homem. E o jejum depois, ele era governador de 3, 4 províncias. Ele se tornou governador de muito mais. Entender? Próximo jejum. Deixa eu só ler uma outra, Volta lá. Entenda que o próprio jejum é um meio legítimo de ter saúde física. Exatamente. Entendido? Próximo. 8.
Você pode fazer um jejum normal, um jejum total ou um jejum parcial. O que importa não é o tipo de jejum, o que importa é a sua vontade de fazer. Entenda uma coisa, entenda o que eu vou dizer aqui. Deus não está preocupado o quanto você faz. Deus está preocupado se você quer fazer. Vou repetir. Deus não está preocupado quanto você faz. Não, eu jejuei 40 horas. 3 dias. 72? Eu jejuei 72 horas. Eu jejuei 10 dias. Deus não está... Porque se Ele está chamando você para isso, Ele vai te dar condição para fazer isso. Do contrário, você pode fazer jejum de 10 dias e não acontecer nada, porque é um jejum forçado, um jejum religioso. E aquele que não jejua, ou se jejua 2 horinhas, mexe no reino do Espírito como nunca, porque ele está com vontade de fazer, mesmo que ele não possa. Eu quero que você tenha vontade de estar aqui. Eu quero que você tenha vontade de vir aqui. Eu quero que você tenha vontade de fazer as coisas no reino. Eu quero que você tenha vontade de vir adorar. Eu não quero que você venha aqui para adorar porque eu tenho que ir, porque senão ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp, porque é o papel do pastor, ok? É de procurar a ovelha, de puxar a orelha da ovelha. Mas eu quero que você tenha vontade. Eu quero estar aqui. Ana, que hora que vai abrir a igreja? Eu vou estar às 7 horas. Hoje eu não posso botar 2 horas. Mas é amanhã. Eu quero que você tenha vontade. Porque a vontade não é tirada da gente. O demônio não tira a vontade da gente quando a gente tem vontade e come dessa vontade. Essa é a verdade. Senão a nossa vida entra numa coisa chamada automático. Vou lá. E do automático você perde. Aliás, no automático você perde. No automático você peca mais. No automático você faz tudo errado. Agora na vontade absoluta de Deus, você está onde você estiver, mas você está com vontade de estar aqui. Irmão, eu vivi isso no início do ministério. Não que hoje eu não viva, mas eu vivi de uma forma intensa. O Senhor uma vez me deu uma palavra assim: vai para a tua casa e faça do horário que você chegar lá um horário como você nunca teve. Eu não entendia muito bem disso. Eu só sei que eu cheguei, liguei um DVD e eu fiquei repetindo aquele DVD, pasme você, por 12 horas seguidas, sem parar, sem ir ao banheiro, sem beber água e chorando as 12 horas seguidas, porque eu tinha vontade daquilo. Acabava, bota play, chora tudo de novo, recebe a mesma ministração. Ana Paula Valadão pregou para mim as 12 horas seguidas, que foi o DVD que era Me Apaixonado Diante do Trono. Aquilo entrou na minha alma e mudou a minha história. 12 horas seguidas. Pergunta para minha mãe. Porque eu tive vontade. Isso muda você. Isso muda você. Vontade de não pecar, vontade de não errar, vontade de fazer certo. Você acha que é fácil levantar a mão e nem saber o que está acontecendo? Jesus se fala, abaixa, vai descer a unção, você abaixa. Aí você olha e fala, meu Deus, está acontecendo. Irmão, domingo de madrugada a gente saiu 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Estava ela, os que ficaram até as 6. Ela, ele, eu, Tomás, o João, cadê o Jota? Ali. Outros foram embora mais cedo. Cada um tem o seu limite, mas nós ficamos até as 6 da manhã. Irmão, eu cheguei em casa, eu estava chapado. Muito doido, muito grogue de unção. Isso é ter vontade. Você pensa que eu dormi o dia inteiro? Não, irmão. Dormi um pouquinho e fui fazer minhas outras coisas depois. E eu estava no jejum. Foi o dia do jejum, né? Eu estava no jejum, sem comer nada. Porque eu comecei no domingo. Do domingo para segunda a gente passou aqui. Segunda inteira. Terça-feira inteira. Que foi acabar no outro dia. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/Miqueias Castreze.
E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Castrezi Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.